Galera, e se eu te disser que o Mewtwo pode vir ao jogo com a sua forma de criança? Não seria nada surpreendente se a gente parar pra pensar que o Mewtwo foi um dos pokémons que mais deu lucro pra franquia de Pokémon. Ele, junto com o Mew, é um dos pokémons que mais apareceram em aberturas do anime de Pokémon, contabilizando 7 aparições, sendo na primeira e mais clássica, ele foi o primeiro Pokémon a aparecer no início da abertura, voando junto com o Mew pelo espaço sideral. A Pokémon Company gosta muito de usar esse Pokémon e sabe que todo mundo ama ele, então já deram a ele mais de 4 formas. Ele tem hoje no jogo de Pokémon GO a forma normal, a forma Shiny, a forma de armadura e também tem agora a sua forma Shadow. Mas ele só conquistou tudo isso, mano, ele conseguiu todas essas formas dentro do jogo porque ele deixava o like aqui no vídeo. Então se você quiser ficar tão forte quanto ele, é muito importante que você deixe o like e se inscreve no canal, rapaziada. Mas me diz aí, você sabia que o Mewtwo ele teve infância e ele já foi uma criancinha pequeducha? Então a gente vai descobrir isso agora, rapaziada. Vamos comigo pro vídeo. Fala família, muito prazer, pra quem não me conhece, eu sou o Cris, eu tô aqui pra começar mais um vídeo, rapaziada. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Mewtwo e como ele pode vir na forma de criança pro jogo de Pokémon GO. Se você não sabia, mas o Mewtwo, ele é um Pokémon criado em laboratório, ele é simplesmente um clone do Pokémon Mew. Mas o que ninguém sabia é que tem uma versão dele onde mostra o Mew na sua forma de criança, exatamente da maneira como vocês estão vendo aí. A história dele é muito simples, um professor, um cientista que tinha perdido a filha dele tinha um único objetivo: conseguir clonar ela e colocar as memórias da filha dele dentro desse clone dela, para poder ter a filha dele de volta. Ambicioso com isso, o Giovanni se aproveitou da ciência do rapaz e ofereceu para ele tudo que ele precisava para poder clonar a filha dele, mas em troca ele tinha que ajudar o Giovanni a clonar o Pokémon mítico Mew e dar aí origem ao Mewtwo. As pesquisas foram um sucesso e eles conseguiram fazer isso, mas junto com a clonagem do Mewtwo, eles clonaram também a filha do cientista e mais 3 pokémons iniciais, que foram os clones de Bulbasaur, Squirtle e Charmander. O que acontece é que essas 4 clonagens acabaram morrendo e desapareceram na frente do Mewtwo, deixando ele criança sozinho e desesperado, porque ele não sabia o que estava acontecendo e por que os amiguinhos dele desapareceram. Nisso a mente dele entra em colapso e ele fica muito estressado, e aí os cientistas precisam dar calmante para ele, para aliviar as tensões na mente dele, e ele fica sedado até chegar na sua forma final, que é o Mewtwo que a gente conhece, grandão, boladão, muito forte. E isso já pode ser contado como uma grande curiosidade do Mewtwo, porque simplesmente ele é um Pokémon que ele não evolui, ele teve um crescimento igual um ser humano, tá ligado? Porque o Bulbasauro, ele tem um brotinho em cima das costas dele, e aí esse brotinho abre quando ele evolui, e aí tem uma flor quando ele vira Ivysaur, e aí quando ele vira Venusaur, essa flor fica gigante. Só que tudo isso acontece de forma instantânea, não é um crescimento. A gente não vê um dia a florzinha tá assim, depois ela abre assim, depois ela tá assim, e aí de repente ele ficou com a flor do Ivysaur. Não é assim. De repente ele começa a brilhar e pum, a flor abre do nada. E aí de repente de novo, pum, ele vira um sapo gigantesco, que a flor tá maior ainda, tem coqueiro, um monte de coisa. Mas o Mewtwo não. Ele simplesmente nasceu como uma criancinha, ele foi crescendo igual um bebê ser humano. E ele é o único Pokémon que tem uma história desse tipo, que ele não evoluiu, ele teve uma linha de crescimento de acordo com o tempo, o que é muito bizarro. O primeiro filme onde o Mewtwo aparece recebeu algumas críticas do fã, porque tecnicamente o Mewtwo ele não deveria ser mal. A história do Mewtwo deveria ser baseada em cima de um Pokémon que buscava o motivo da sua existência, e não ser um ser maldoso, vingativo, que quer se livrar da raça humana. Não era pra ser isso. Simplesmente os produtores americanos transformaram essa história porque quiseram dar um vilão pra história, quiseram fazer um antagonista forte, um Pokémon poderoso que tinha que ser derrotado. Então muita gente acabou criticando o filme porque ele fugiu um pouquinho do que seria o Mewtwo de verdade, mas acabou que hoje em dia a gente conhece ele como esse Pokémon maldoso que todo mundo já viu. O último filme que a gente teve com a aparição do Mewtwo foi o Pokémon Detetive Pikachu, que é onde o Mewtwo aparece e ele tá meio que controlando a revolução toda, só que ele não tá de uma forma autônoma, ele tá sendo controlado por um cara, porque é sempre isso. Os caras vê um Pokémon muito forte, eles querem controlar tudo e acaba que dá tudo errado. Mas no final de contas, o Mewtwo acaba se convertendo e ele fica do bem e salva a rapaziada lá, desfaz as maracutaia que foram feitas, e aí todo mundo acaba ficando feliz. Mas acontece que além dessas coisas todas, o Mewtwo foi desenvolvendo muito dentro dos jogos, e hoje ele é um dos Pokémons mais fortes
que existem. Além dessas formas que eu citei no início do vídeo, o Mewtwo também tem duas Mega Formas. Muito parecido com o Charizard, que é o outro único Pokémon que consegue Mega evoluir para duas formas diferentes. A diferença é que o Mewtwo é um Pokémon lendário, muito forte, e ele tem um dos status mais fortes de toda a franquia de jogos. A questão é, o Mewtwo X, ele evolui para uma forma onde é focado em ataques físicos, então ele tem muito poder de ataque, ele luta fisicamente muito forte, tanto que ele parece com um boxeador. Já a forma Y do Mewtwo é totalmente focada e tem um status altíssimo de ataque especial, ou seja, ele é focado em ataque psíquico, em soltar uns poderes gigantescos. Ele não vai tocar em você, mas ele vai fazer você explodir muito rápido, mano, porque ele é pancada assim. E o mais interessante sobre o Mega Mewtwo Y é que ele foi um dos primeiros Pokémons Mega evoluídos a aparecerem nas franquias de jogo. Ele foi a primeira aparição nos jogos de um Pokémon Mega evoluído e ninguém nem sabia que ele era uma Mega evolução. Muita gente estava achando que aquela forma que tinha sido divulgada para o jogo era o que seria o Mewtwo 3. Seria uma nova clonagem feita do Mew, só que muito mais poderosa e overpower, porque realmente ele parece um alienígena do futuro, então faria sentido que fosse uma nova forma, mas logo depois foi divulgada as Megas Evoluções e aí a gente entendeu do que se tratava aquele alienígena estranho que lá flutuando, batendo em todo mundo com poderes psíquicos incríveis. Outra coisa que a gente foi atrás para poder saber também era da onde tinha surgido a forma Armored do Mewtwo, e a primeira aparição dele foi sobre a posse do Giovanni. Em algum momento do anime o Giovanni conseguiu o que ele queria e ele arrumou o Mewtwo, só que ele não só conseguiu o Mewtwo, ele tunou o Mewtwo. Não faz muito sentido o negócio que ele faz, tipo, ah, tem um Pikachu, vou botar uma armadura nele, vou botar um para-raio no Pikachu. Não faz sentido. Só que ele fez isso. Ele mandou colocar um monte de armadura, faca nas costas, um bagulho muito doido, mano, e ele deixou o Mewtwo tunado de armadura. Ele acaba enfrentando o Gary durante o anime, simplesmente destrói o Arcanine do Gary, jogando ele na parede só com poderes psíquicos, que é um bagulho muito surreal. A reputação do Mewtwo é tão importante para Pokémon GO Company que acabou forçando a retirada dele de um dos jogos. O Mewtwo tinha uma aparição no jogo Smash Bros, que era onde ele podia lutar com outros personagens de outros jogos e outras franquias, só que ele tava muito fraco. Ele era um dos Pokémons Melee mais fracos do jogo e pouquíssima gente gostava dele, gostava de usar ele, muita gente adorava ele, mas não gostava de usar porque ele era muito fraco. Então o Pokémon foi removido do jogo Super Smash Bros simplesmente porque o Mewtwo não pode ser o Pokémon mais fraco de um jogo. Ele é o Mewtwo, mano. Ele tem que ser muito forte. E aí foi por isso que ele acabou sendo removido. O Mewtwo tem uma história gigantesca ainda e tem muita coisa pra poder se explorar. Existe uma pequena série que eu acho que você pode encontrar no YouTube que se chama Pokémon Origin, que é meio que a história de um treinador, só que passa muito rápido e basicamente ele é um Ash bem sucedido, porque ele ganha tudo, ele captura lendário, tudo que você ficava gritando pro Ash fazer, o Pokémon Origin acaba dando pro treinador dele tudo. Ele tem Articuno, ele luta contra o Mewtwo, é uma doideira doida, ele ganha a liga de não sei o que, ele derrota geral, é um moleque sensacional, muito forte, e ele chega a enfrentar o Mewtwo, sim. Então, mano, todo lugar que você olhar, você pode encontrar o Mewtwo aparecendo em diversas formas. Ele tem spoilers no jogo e muitas curiosidades que você pode encontrar por aí, se especificamente sobre o Mewtwo, só sobre ele. Você sabe até a data de aniversário dele. Se eu não me engano, o Mewtwo nasceu no dia 6 de fevereiro. A gente sabe a data de aniversário do Pokémon, então, tipo assim, ele tem mais informação que o Ash, se a gente for parar pra pensar. Ele já fez mais coisa que o Ash também. Então é muito complicado. Além de ser só um Pokémon, ele é o único Pokémon que tem Pokémon, porque ele dominou os Pokémons clones e tava tentando fazer um exército de clones pra poder se vingar da humanidade. Com o Pokémon que você viu que tinha um Pokémon, não vale o Kangaskhan, porque o menininho que fica na bolsa dele é um filhotinho, então não conta, ele não treina o Kangaskhan filhotinho, ele só guarda pra poder criar. Não, nem ele, acho que nem... Não tem Pokémon que cresceu igual o Mewtwo, mano, porque até o bebê Kangaskhan, do nada ele vira um Kangaskhan, e nem sei se ele já vira com um bebê na bolsa, não faz sentido pra mim, esse universo às vezes é muito confuso. E essa confusão que às vezes acaba fazendo as pessoas ficarem um pouco duvidosas, porque parece que a Pokémon GO Company não vê muita necessidade de seguir a ordem dos fatos. Às vezes o Pokémon parece que foi criado no lugar tal, e aí de repente aparece uma foto dele na porta de um maluco doido, e aí as pessoas ficam se questionando o que é de verdade, o que não é, como que ele foi criado, como que ele não foi criado, e aí fica um monte de perguntas soltas pelo ar que a Pokémon GO Company nunca responde pra gente. Mas uma coisa é certa, o Mewtwo com certeza é um dos Pokémon
pokémons mais fortes do jogo. E parece que ele só fica equiparado, ele nem perde, ele fica equiparado em status com o Mega Rayquaza, porque as megas do Mewtwo são simplesmente muito fortes, mano. Então, com certeza vai ser uma coisa que vai vir pra desbalancear o Pokémon GO e muita gente vai querer usar porque não vai ficar de fora. Tá forte, vamos usar, não tem jeito. Só que aí entra a pergunta, será que seria possível acrescentar o Mewtwo criança dentro do jogo? Eu acho que seria uma forma muito interessante, porque se eu perguntar pra você agora, você esperaria que o Pokémon GO lançasse um Pikachu que voa amarrado em balões de aniversário? Eu acho que não, né? Mas tem. Tem isso. E se você me perguntar, mas com que finalidade isso poderia ser lançado? Porque a gente sabe que muitos pokémons são lançados por conta de filme, como por exemplo o Celebi Shine. Mas por que não lançar um especial de Dia das Crianças e colocar um Mewtwo criança para ser capturado? Nem tudo precisa ter uma utilidade, rapaziada. Muitas vezes é a Niantic que cria pokémons e formas dele somente para festejar ou celebrar algum evento, porque os jogos sempre têm essa temáticazinha de querer fazer um negócio especial e provavelmente agora no aniversário do Pokémon vai ter alguma coisa nova para poder celebrar o aniversário. Então a gente pode esperar por coisas aí. Então nada de estranho é estranho o suficiente para que a Pokémon GO Company não possa fazer. Então eu acho que é muito possível sim que a gente consiga isso, porque, mano, a gente tem um sapo maloqueiro, mano. A gente tem um Croagunk maloqueiro no jogo. Por que você acha que não vai ter um Mewtwo criança, sendo que ele existe no filme? Então eu acho que é parte da obra. O Mewtwo criança, ele existe, ele existiu, Mewtwo ali na sua pré-criação. Então eu acho que seria uma coisa... Eu ficaria louco, mano. Eu iria até onde que me mandassem pra poder pegar um Mewtwo criança. Seria muito incrível. Então, eu acho que pode ser uma coisa muito viável, mas eu quero saber de você. O que você acha, mano? Que forma você acha que o Mewtwo criança pode ser incluído no jogo? O que você acha da história dele? Comenta aqui embaixo pra mim e não esquece também de deixar o seu like e se inscrever no canal se você quer mais vídeos trazendo algumas informações sobre outros pokémons e possibilidades pro jogo de Pokémon GO. Não esquece, comenta. Agora, rapaziada, me despeço. Eu indo nessa, valeu, falou e tchau!